Tarcísio de Freitas, ele esteve ontem no Flow Podcast, que era, né, o podcast do nosso amigo Monark, e ele falou o seguinte a respeito das eleições de 2026, abro aspas. Elegível ou não elegível, a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro. Acho que quem vai ser o candidato da direita, quem vai substituir o Bolsonaro, é o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele, ou o candidato que ele apontar, e é com ele que eu vou. E ele complementa dizendo que ele está altamente realizado com a gestão aqui de São Paulo, mas uma fala que me chamou bastante atenção é que o Tarcísio diz o seguinte a respeito do Bolsonaro. Eu não penso mesmo em ser o presidente, não preciso ser candidato à presidência, não serei e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar. Esse grupo político que somos nós, a direita, não perdeu o líder. Isso que me chamou a atenção. O grupo político não perdeu o líder é o Bolsonaro. Ele formou esse grupo, o cara teve 58 milhões de votos. Então, assim, quando eu vi essa fala do governador, ele consegue ter a mesma percepção que a gente, o líder é o Bolsonaro. Mas a grande questão é, o Bolsonaro tem agido como um líder, Adrilho Jorge? Boa pergunta. O líder da direita no Brasil hoje chama-se Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto fez um lote, fez uma invasão na cabeça de Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto diz que para de atacar a justiça, para de criticar a justiça, para de enfrentar a justiça, para de enfrentar até o próprio governo Lula. Crie a percepção que você é uma oposição responsável, fale bem do arcabouço fiscal, fale da necessidade, talvez, de uma reforma tributária, critique pontualmente, mas não faça uma oposição radical. Radical é a ditadura que a gente está vivendo, que tem prendido, perseguido, censurado, massacrado, desmonetizado, sumido com influenciadores, com políticos, com índios, com líderes evangélicos, líderes comunitários, com toda sorte de pessoas. E essa postura leniente em relação a essa ditadura absolutamente cretina e obtusa que a gente está vivendo é um erro e um erro fatal. Bolsonaro é sim um líder, dono de dezenas de milhões de votos, responsável pessoalmente pelo ressurgimento daquilo que se pode chamar de direita brasileira, que está incrustada na alma e na mente, na psique da maioria do brasileiro, conservador, cristão, liberal, que seja quer pagar impostos, não ser extorquido, com noções de família, etc. Bolsonaro é tudo isso. Mas ele não exerce essa liderança, pelo menos não exerce essa liderança para um ponto positivo, que é muito simples, enfrentar a ditadura que está solapando a democracia no nosso querido país. Então, o Tarcísio, quando ele expõe a liderança do Bolsonaro, ele está obedecendo, na verdade, ao Valdemar da Costa Neto. E o Tarcísio, eu já falei várias vezes também, poderia se arvorar como um líder, até porque Tarcísio Gomes de Freitas, nesse momento, não é perseguido pela Justiça, não é perseguido pelo STF, tem bom trânsito, até demais, segundo o meu ver, com os juízes do STF, a quem chamou de salvaguardas da Constituição brasileira, ou seja, uma puxação de saco que é a antítese da realidade. Ele poderia assumir esse posto de uma maneira muito mais confortável que o próprio Bolsonaro. Sim, foi eleito pelo bolsonarismo, mas poderia exercer esse posto para se contrapor de maneira civilizada, gentil, absolutamente normal, falando, olha, o Supremo Tribunal Federal está ultrapassando todas as prerrogativas de seus poderes, está exercendo uma liderança autocrática do país que não lhe cabe, uma liderança absolutamente ditatorial. Eles vão prender o Tarcísio Gomes de Freitas? Não, mas ele abdicou disso. Vou pensar em sair do Republicanos. O Republicano já embarcou no governo Lula, Dom Tarcísio Gomes de Freitas. O Republicanos vai indicar um ministério ao governo Lula. O Republicanos, que foi eleito na sua esteira, que foi eleito na esteira do Bolsonaro, é um partido de traidores, traíras, que é, infelizmente, uma tradição no Brasil, que eu falei aqui ontem, e repito, ai governo aqui é o axioma contrário do Che Guevara. Sou a favor, entendeu? O republicano, você tem que sair, é para ontem, não é para hoje. Agora, eu acho, se ele vai ser presidente, vai ser candidato, isso é coisa de político, entendeu? É a única coisa que o Tarcísio aprendeu em discurso político. Dizer que não vai ser candidato, pode ser, pode que não seja. Agora, o que ele deveria é sim também exercer um lugar de liderança política simbólica, que o Tarcísio é um homem amado aqui no estado de São Paulo, tem feito uma gestão excepcional, tem feito um combate contra a violência, contra bandidos de maneira excepcional, exímia, precisa, está começando a ficar perseguido também exatamente pelos bons frutos do seu governo.
tem tudo para ser o melhor governador do estado de São Paulo, mas se recusa a exercer a sua liderança também política. Se não quer exercer, chega para ele que tem bom trânsito com o Bolsonaro também, fala, exerça a liderança, presidente. Existe uma ditadura. Mas o que você pode esperar de um homem que também fala que o STF é a salvaguarda da democracia do Brasil? Não é assim que deveriam exercer a liderança esses dois homens no Brasil. O Bolsonaro está sendo influenciado pela influência nefasta do Valdemar da Costa Neto, que só pensa em eleição, em politicagem e não está nem aí para a queda total da democracia do país, para a ditadura instalada no país. E o Tarcísio, um homem pragmático, um ótimo gestor, eu repito aqui, mas, como liderança política, deixa muito a desejar. E o que a gente precisa hoje no país são lideranças políticas que saibam enfrentar a ditadura vigente hoje no país. E essas lideranças onde estão? Não sei. O que me chamou bastante atenção foi justamente, primeiro, que quando ele fala a respeito da saída, tem um outro trecho, né, que perguntam a respeito desse posicionamento do Republicanos, ele fala que ele é contra. Que ele não gostaria de ver o partido fazendo isso. O que me incomoda no Tarcísio, e a gente sempre fala aqui, é que nós somos atacados de maneira muito dura e ostensiva. E os líderes, né, as nossas figuras políticas, que têm a possibilidade de falar e de se posicionar, não é de maneira agressiva, mas de maneira efetiva, de maneira contundente. É isso que está acontecendo, é isso que o partido está fazendo, é isso que representa essa sinalização do Partido Republicanos ao governo federal, representa uma traição à nossa agenda, representa uma traição à nossa base de valores, de princípios, e isso não é feito. Às vezes a audiência fica um pouco brava com a gente quando nós falamos aqui a respeito do Bolsonaro, às vezes não, sempre, fica um pouco brava com a gente quando nós falamos a respeito do Bolsonaro, do Tarcísio, mas o nosso intuito não é falar para que eles fiquem se mesmado, como vem acontecendo, que eles fiquem acovardados. Não! O nosso objetivo é que eles acordem, que eles nos ajudem, porque eles têm espaço para isso. O Bolsonaro, como o próprio Tarcísio aqui reconhece, tem um canhão simbólico nas mãos, ele está com a bazuca, e ele não está utilizando, ele não usa a bazuca que ele tem nos ombros, porque fica amarrando, e o tirano conta com o teu medo. O tirano, ele conta com a omissão. Então não é que nós somos contra a figura do Bolsonaro. A grande questão é que a gente reconhece que a postura de omissão do Bolsonaro, que a postura de omissão do Tarcísio, o Tarcísio foi além. Além de se omitir, ainda falou que a democracia está vigente no nosso país, que o STF é o guardião da Constituição e que o poder emana do povo, que tudo, ou seja, que a democracia está em perfeito equilíbrio no Brasil. Se a democracia está em perfeito equilíbrio no Brasil, então eu não consigo entender por que tem exilado político, por que tem pessoas presas dentro de um regime tirânico que se instalou aqui no nosso país. Então a nossa crítica não é no sentido de querer manchar a imagem do Bolsonaro ou do Tarcísio, ou de querer escanteá-lo do jogo. Não. A nossa crítica, na verdade, é um pedido de ajuda, porque se isso não acontece, o sentimento que nós temos é, primeiro, de abandono e, segundo, de traição.